facilitar o acesso à justiça estadual e resolver conflitos de forma ágil. Esse é o principal objetivo do projeto Central de Mediação. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o juiz Roberto Lorea, que é o coordenador da Central de Mediação instalada recentemente. Doutor Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e hoje para nos explicar, o que é essa mediação. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com o público. Justamente, esse é um novo serviço que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de forma pioneira, está disponibilizando para a sociedade, no primeiro momento de Porto Alegre, e possivelmente mais adiante para todo o Rio Grande do Sul, no qual a gente rompe o paradigma de que para solucionar um conflito entre duas pessoas seria necessário um processo judicial, eventualmente a instrução desse processo e uma sentença, um julgamento pelo juiz. O que nós estamos propondo agora é que duas pessoas que têm um conflito possam resolver isso sem a necessidade de um processo, sem a necessidade de ajuizar uma ação e ficar aguardando um julgamento, que a gente sabe que é bastante estressante. E baseado em experiências de outros países, experiências bem-sucedidas nesse sentido, o Tribunal de Justiça está lançando a Central de Mediação, onde aparece a figura não mais do julgador, daquele terceiro que tem o poder de decisão, o poder de impor às partes a sua vontade, mas sim a figura de um mediador, que simplesmente atua como um facilitador da comunicação entre essas pessoas que estão em conflito. E quem são esses mediadores, doutor? Os mediadores são pessoas de diversas áreas de atuação profissional, não necessariamente há que se ter formação jurídica para atuar como mediador, mas são sim pessoas que passaram por uma capacitação, um treinamento específico nessas ferramentas, nessas técnicas de justamente facilitar a comunicação entre duas pessoas, no sentido de mediar a solução de um conflito. E o tribunal, a justiça aqui no Rio Grande do Sul está promovendo cursos. Como é que as pessoas podem fazer para participar desse projeto? No primeiro momento, nós estamos fazendo uma seleção de pessoas que atuarão como voluntários na Central de Mediação e que já tinham capacitação e já atuavam em algum ou outro campo da mediação. Por quê? Porque no Brasil existem bastante atividade de mediação. A novidade que o Judiciário do Rio Grande do Sul está trazendo é criar uma central judicial onde as pessoas não precisam mais do processo, podem se dirigir diretamente à mediação. Porque até aqui, em várias iniciativas pelo Brasil, o que se fazia era algumas pessoas que já estavam litigando, já tinham um processo na justiça, esse processo era encaminhado para a mediação. Nós estamos dando um passo adiante, no sentido de que não precisa nem ingressar com o processo. A pessoa busca diretamente a central de mediação. Eu gostaria já de referir aqui, funciona aqui em Porto Alegre no prédio do IP, na Avenida Borges de Medeiros, na sala 802. E o telefone para contato é 3210-6809, ou também para aqueles que têm acesso à internet, é centraldemediação, @Tribunal de Justiça, seria centraldemediação@tj.rs.gov.br. Que tipos de conflitos essa central de mediação vai tratar? Não há um limite para conflitos. Apenas num primeiro momento, porque se trata de um projeto piloto, nós estamos aí sim excluindo, onde envolve um ato infracional, que é entre aspas, um crime praticado por um adolescente, ou envolve um crime praticado por um adulto, e também nos casos de violência doméstica, onde tem um juizado próprio para isso. Então, eu diria, aqueles conflitos em que ainda está na fase de diálogo, na fase de que não se passou para a violência física, e nem para a prática de um crime. Não só pequenos conflitos, questões do consumidor, não somente isso. Não, independentemente de valor. Pela experiência que a gente vê de outros países, não é uma questão aqui de valor. Grandes conflitos, inclusive grandes empresas, multinacionais, já têm nos seus quadros justamente valorizado, tem um departamento de mediação, um setor de mediação, porque se vê que essa é a forma mais racional, mais rápida, e melhor forma de se enfrentar os conflitos. E no âmbito das pessoas físicas, por que as pessoas procuram a mediação? Porque a mediação tende a resolver os conflitos no seu estágio inicial, preservando o relacionamento, seja um relacionamento de negócios, seja um relacionamento familiar, de vizinhança, enfrentado no seu estágio inicial através de uma mediação que é menos desgastante do que um processo, a tendência é preservar o relacionamento, o que, na maioria dos casos, é muito interessante para as partes. E, doutor Roberto, para quem está em casa assistindo, quais os benefícios de ir numa central de mediação e não já diretamente entrar com o processo na justiça? Como eu digo, entrar de regra, o que diferencia um processo de outro, um procedimento de outro? Não tem custo, a solução tende a ser mais rápida, a princípio, em uma sessão de mediação, a maioria dos casos se resolve,
a forma de enfrentar esses problemas é diferente, tem uma técnica própria, onde não se está apenas procurando resolver o aspecto formal do litígio, seja, por exemplo, com uma ação de danos morais, né, seria o caso, quando na verdade o que a pessoa quer é reparar eventualmente a sua dignidade, é restabelecer um relacionamento respeitoso com aquela outra pessoa. Eu digo que tem uma técnica de enfrentamento dos conflitos, na qual a mediação busca descobrir, através das ferramentas próprias, qual é o interesse real da pessoa que está envolvida no conflito. E não aquele interesse, às vezes, aparente, né, porque tem que entrar numa linguagem jurídica e de formalizar o pedido. E, às vezes, a pessoa acaba tendo até uma sentença favorável e, mesmo assim, não está satisfeita. Por quê? Porque os seus reais interesses sequer foram, vamos dizer, verificados naquele processo. Isso acontece. As pesquisas mostram isso. Um dado interessante também é que na central de mediação não vai se aferir vamos dizer, a eficácia do serviço pelo número de casos ou pelo número de acordos, mas sim pela satisfação do usuário. Aquelas pessoas que procurarem a central de mediação, não é, vão ter aí agendadas as suas sessões de mediação após ser convidadas a participar do aprimoramento do judiciário, preenchendo um questionário. Né? E por aí, pela satisfação do usuário, é que a gente vai buscar, né, manter a qualidade dos serviços prestados na central. E, doutor Roberto, a pessoa precisa contratar um advogado para a central de mediação ou não? Não, não é necessário advogado. É evidente que as pessoas, né, e essa é também uma questão de transformação social, têm plena capacidade de resolver os seus conflitos, duas pessoas evidentemente maiores e capazes, sem a necessidade da intermediação de um advogado. Agora, o advogado sempre é bem-vindo, porque tende, com o seu conhecimento, a contribuir para a solução do conflito. E, doutor, o que acontece durante essa sessão de mediação? Sessão de mediação, basicamente, as pessoas são convidadas, o mediador faz uma apresentação de como é o procedimento, não é? O que se valoriza? Se valoriza a oportunidade de ambas as partes serem ouvidas e ouvirem a parte adversa. O mediador não tem poder de decisão sobre o conflito, mas ele vai sim, evidentemente, coordenar a sessão no sentido de conduzir os trabalhos de forma a que ambas as partes envolvidas no conflito tenham a oportunidade de se sentirem ouvidas. E isso é muito mais importante do que parece. Também através de uma técnica chamada escuta ativa, né, ele vai tentar perceber e vai confirmar isso com cada parte, o que realmente a parte quer, o que realmente está incomodando, qual é a razão daquele conflito. O que pode parecer simples, mas exige uma técnica especial, porque às vezes a pessoa tem alguma dificuldade de comunicação. Não uma pessoa específica, todos nós temos, em maior ou menor grau, alguma dificuldade de expressar os nossos sentimentos. E isso é muito importante, verificar o que está movendo aquela pessoa, né? Feito isso, o mediador tem um papel importante de não propor a solução, mas de tentar estimular, encorajar as partes envolvidas para que elas mesmas construam a solução do seu litígio, do seu conflito. Isso é fundamental, porque quando a pessoa participa diretamente da construção da solução, essa solução tende a ser perene, tende a ser duradoura. Diferentemente, quando essa solução vem imposta por um terceiro, onde a pessoa, de fato, não se comprometeu com aquela solução. Então, isso depois também tem dados estatísticos que vão mostrar como quando a pessoa participa, e é o caso da mediação, a tendência é realmente haver essa pacificação daquele conflito, né, sem nenhum resíduo conflitual. Doutora, a pessoa pode desistir da mediação? A qualquer momento. É pressuposto da mediação, né? Essa é uma boa questão que tu trazes. O pressuposto da mediação é a voluntariedade. É a pessoa... Por quê? Porque a pessoa que vai buscar a central de mediação, ela já demonstra por isso um interesse em resolver aquele conflito de uma maneira civilizada, né? E da mesma forma, se em algum momento da sessão de mediação, no curso dos trabalhos, ela sentir que não está à vontade, ou que não está se sentindo segura, evidentemente que pode existir, porque ser voluntária a adesão à mediação é um pressuposto para que o trabalho seja eficaz. E se uma das pessoas não cumpre o acordo que foi feito durante a mediação? Esse é um diferencial da central de mediação ser do Poder Judiciário, porque esse acordo, quando for feito, né, vai ser um feito registrado por escrito, um chamado termo de mediação, que vai ser homologado pelo juiz e tem força de um título executivo judicial. Ou seja, se amanhã ou depois aquele foi acordado, foi comprometido, não for cumprido, né,
esse título vale como um título judicial, onde a pessoa pode, então, obrigar o outro judicialmente a cumprir a sua parte no acordo. Doutor, e quando a pessoa procura a central, ela precisa levar algum tipo de documento? Como é que é? Eu estou com um problema ali com o meu vizinho e eu quero, então, ir para a central. Eu chego lá, eu tenho que levar um documento? O que eu faço? Não, até eu vou tomar a liberdade de mostrar. A gente fez um folder, um material explicativo, né, onde tem algumas informações. Não é necessário, porque não se trata, isso é um aspecto interessante, não se trata ali de produzir prova, porque ninguém vai ser julgado na central de mediação. Não é? Então, o que acontece ali, a gente vai buscar, né, os mediadores, através de uma técnica própria, tentar ver se há algum ruído de comunicação, se há alguma dificuldade na comunicação e aferir, né, como que essas pessoas podem, por si mesmas, construir a solução para aquele conflito. E aí, nos mais variados tipos de conflitos, seja na área de família, na área comercial, na área de direito consumidor, tem vários. Agora, não se trata, né, de estar ali produzindo prova. A pessoa pode eventualmente trazer algum documento que acha que reforça a sua tese, né, pode ser usado ali, mas não se trata de fazer uma produção de prova, como se fosse, por exemplo, prova testemunhal, tudo, porque sequer há processo. Né, é um procedimento, poderia dizer extraprocessual ou paraprocessual. Significa dizer, não há um autor, não há um réu, ninguém sai dali como ganhador ou perdedor. A ideia é que essas pessoas se tornem parceiras na construção da solução do litígio. Mas aí se leva as informações né, do caso do que tu estás reclamando, né? Então tu leva de repente o endereço daquele vizinho com quem tu estás sim. E a central entra em contato com ele, convocando para audiência. Perfeitamente. O que acontece é isso, né? A parte que quiser procurar a central lá no prédio do IP, né, na sala 802 do prédio do IP, chega e diz, olha, eu estou tendo um problema, por exemplo, com o meu vizinho, né, o nome dele é fulano, o telefone é tal, se tiver o telefone ou o endereço, e a central se encarrega de entrar em contato e convidar essa pessoa para vir participar de uma sessão de mediação. Não é, só para diferenciar, em termos jurídicos, não há uma citação, não há uma intimação, não se trata de colocar aquela outra pessoa como acusado ou como réu. Né, é nosso convidado. E a gente tem, é interessante isso, as pessoas que vêm pela primeira vez, parece um pouco surrealista, parece, não, isso é... Mas a experiência de outros países, né, e mesmo de algumas iniciativas no Brasil que estão vinculadas a processos judiciais, demonstram como essa ferramenta, né, essa técnica da mediação, ela tende a ser muito bem sucedida e com resultados muito superiores àqueles que se consegue através da imposição de decisões judiciais. É uma nova forma da sociedade ver a justiça. Com certeza, e é um dado interessante, mesmo na hipótese em que não haja um acordo, que não se chegue a um entendimento, o próprio fato de as pessoas melhor compreenderem os seus conflitos, ter a oportunidade de conversar com a outra parte também, se colocar no lugar da outra parte, né, e perceber quais são as razões da outra parte, ao final, né, já tem dados mostrando isso, a pessoa não consegue o acordo, mas faz uma avaliação positiva desse trabalho de mediação, reconhecendo, não é, o benefício que colheu daquele trabalho, e inclusive nos questionários prevê essa pergunta, né, se voltaria a procurar o sistema judicial, e as pessoas respondem que sim. E eu acho que a sociedade gaúcha, que já tem, né, o judiciário em alta conta, eu acho que tem a impressão que a avaliação da sociedade só tende a melhorar a partir de iniciativas como essa. Doutor Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, pelos esclarecimentos, né, e boa sorte nesse novo projeto. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e parabenizo pela produção do programa. E o programa Justiça Gaúcha de hoje termina aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, já sabe o e-mail, né? imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.